Eu estou hoje aqui com um homem que é sinônimo de aventura. Navegador e escritor, ele é conhecido pelas diversas expedições marítimas que fez em todo o mundo. Ele rodou, navegou e hoje veio parar aqui na Bahia, onde ele veio participar do encerramento do Programa de Desenvolvimento de Líderes do TRE Bahia. Nós vamos conversar hoje com Amir Klink. Tudo bem, Amir? Bem. Para começar, eu queria fazer uma seguinte pergunta. Quando foi e onde foi a sua primeira viagem, né? E quando foi a sua última viagem? O que é que mudou em você entre esses dois momentos? Bom, a primeira viagem assim que se tornou conhecida terminou aqui na Bahia, em Itacimirim, em 84, quando eu remei da África, do porto de Lüderitz, até a prainha da Espera. E foi minha iniciação no mundo das navegações oceânicas, e foi um prazer muito especial chegar na bucólica prainha, então, da Espera, em Itacimirim. Daí para frente mudou muita coisa. Hoje, para mim, aquela viagem é uma coisa muito simples e a gente viaja regularmente para vários lugares do mundo, notadamente para o continente antártico. Qual foi sua última viagem? Minha última viagem foi esse ano, no começo do ano, para a Península Antártica. A gente viaja regularmente para lá, hoje, pelo menos 2 vezes por ano. A gente opera uma pequena basezinha em Dorian Bay, uma base privada, um precedente jurídico interessante, e a gente se encontra com gente do mundo inteiro que viaja, com uma diferença muito importante no nosso caso. A gente viaja com equipamento que a gente desenha e constrói aqui no Brasil. Os barcos, os equipamentos, as soluções são todas feitas aqui no Brasil, e a gente causa um impacto bastante interessante, e os gringos ficam meio surpresos com o que a gente faz. Os gringos olham assim... Eles ficam surpreendidos assim com a arquitetura do barco, com o design arrojado, com a parte de eficiência. Como eu comecei remando, literalmente, a gente aprendeu a sempre buscar a simplicidade máxima nos projetos, um custo mais baixo, maior eficiência, a possibilidade de não demandar pessoal excessivamente técnico. Então os barcos são feitos para serem comandados por uma pessoa, e principalmente o trabalho que a gente faz de formação de mão de obra. Então a gente forma montadores, instaladores, caldeireiros, eletricistas, eletrônicos, pessoal de comunicação e soldadores. É tudo gente que a gente forma, e a maioria a gente forma do nada, né? A gente não encontra normalmente profissionais no mercado, e eu acho mais desafiador e gratificante, e no final mais prático, formar os profissionais do chão. Isso é um trabalho interessante, ou seja, não é só coisa de aventureiro, tem um trabalho, toda uma produção por trás de tudo isso. Infelizmente, esse é o lado importante e que não aparece. E a grande diferença nossa é exatamente essa. Todos, a gente chama de brincadeira, os gringos, eles levantam recursos, patrocínios, financiamentos, compram o equipamento e viajam para lá. Eles são, em tese, muito mais competentes do que a gente, mas a grande diferença nossa é que a gente viaja em cima de um projeto que onde a gente se envolveu em literalmente todas as etapas, e o diferencial que a gente tem que nos orgulha e gratifica muito é que nós nunca tivemos um acidente. Eu sou o único grupo hoje que viaja regularmente para a Antártica há mais de 20 anos que nunca perdeu um tripulante. E você tem uma história interessante na Antártica. Você passou cerca de 1 ano e um bom tempo ficou preso na geleira. Como é que foi isso? Conta um pouco, relembre um pouco desse momento pra gente. Eu tive várias histórias, que o que dava para fazer de maluquice lá eu fiz, mas em 89 eu resolvi ficar 1 ano lá literalmente preso no gelo, que é o grande risco de uma viagem convencional marítima para a Antártica, e foi uma experiência de aprendizado muito interessante, porque foi um exercício de administrar o tempo, eu achei que eu ia ter tempo para fazer muita coisa e descobri que o tempo era muito escasso, e foi uma experiência que eu adorei fazer. Eu fiz sozinho na época, até hoje acho que 2 ou 3 caras só fizeram isso. Suas viagens são quase todas sozinhas, né? Você é conhecido como nosso navegante solitário, é isso mesmo? Não mais. Não mais? A tendência nos próximos anos é ficar literalmente proibido navegar em solitário, porque hoje os barcos estão ficando grandes, muito rápidos. Não tem sentido eu viajar hoje com um barco de 150 toneladas e enquanto eu estou dormindo o bicho está singrando águas internacionais. Então tem um problema de trânsito,
Mas eu gosto muito da navegação em solitário porque ela faz com que a gente foque nas soluções mais eficientes. Na verdade, o projeto cresceu, né, Amir? Você olha para lá para trás e vê quase como algo de menino. Assim, hoje a gente tem todo um trabalho mesmo que vale para todo mundo. Eu sei, mas eu não perdi esse entusiasmo do moleque que eu era. E assim, a gente tem um jeito de fazer diferente. Diferente do jeito dos americanos, dos alemães. A gente tem a gente mistura toda a tecnologia que é acessível para qualquer pessoa no mundo. Hoje, com recursos financeiros, você compra qualquer solução. Só que a gente usa muito desse modo de fazer brasileiro, a gente usa muito essa tecnologia invisível que está escondida atrás de gente muito humilde ou de soluções aparentemente muito precárias. Então, o mestre saverista baiano, ele tem uma sabedoria que é ímpar no mundo. O mestre jangadeiro do Ceará, o cara que faz as jangadas de Pitimbu, os estaleiros lá do Elesbão, no Amapá, quer dizer, o Brasil, por uma casualidade que eu não sei explicar porquê, é o país que em matéria de design regional tem o maior grau de diferenciação no mundo. Quer dizer, o país que tem a maior diversidade no mundo de barcos regionais, por uma razão que eu não sei explicar, é o Brasil. E a gente usa essa diversidade, só que a gente transforma os materiais. Então a solução do pau de gororoba, de uma jangada, se apropria da cultura, mas de formas variadas. A gente usa com materiais modernos, com design moderno, mas o resultado disso é surpreendente. Então eu tenho hoje o barco mais moderno navegando na Antártica. Meu barco tem 12 anos. É o único barco que não tem estaiamento. É o único barco que tem mais de 3 anos de autonomia. É o único barco que pode encalhar. É o único barco que não tem 1 quilo de lastro dentro. Então a gringaiada fica doida. Mas ele pode encalhar, vocês vão ficar lá em autogestão por quanto tempo você estima? Ele pode fazer coisas absurdas que um barco normalmente não pode, com um fator de segurança muitas vezes maior. E aí você percebe que, na verdade, americanos, europeus, quando chegam na área náutica, embora eles tenham feito coisas incríveis na área esportiva, por exemplo, na área técnica de eficiência, eles têm a cabecinha pequenininha. Infelizmente. E como é que entra a liderança nisso tudo? Hoje você vê o TRE trazer a sua contribuição nesse sentido, né? Falar um programa de desenvolvimento de líderes. Como é que entra essa questão da liderança? O que é que você traz de sua experiência para isso? Qual o papel do líder? Que perfil é que ele deve ter hoje? Bom, para mim é uma honra ser convidado para esse PDL, né, para o Programa de Desenvolvimento de Liderança. O processo de liderança, no nosso caso, é muito interessante, porque ele faz com que o líder tenha que ter uma posição autêntica na sua função. E eu acho que o comando do líder só se torna autêntico quando ele se dispõe a sentar do outro lado, a entender o liderado, olhar o lado do liderado. E é um processo muito interessante, porque nós temos um problema hoje, por exemplo, de mão de obra. A gente pega um engenheirinho novo das escolas de engenharia naval. Infelizmente o Brasil está equivocado no seu programa de ensino. A gente acha que todo jovem vai para a universidade. E na prática você sabe que menos de 1/5 dos jovens brasileiros vão para a universidade. A gente não faz curso técnico. É um erro. Entre os 20 países mais ricos do mundo, mais da metade dos jovens de 15 a 19 anos fazem curso técnico. Então, o profissional que eu pego para trabalhar nos meus projetos, no estaleiro, ele é muito ruim. Por isso que eu falei, eu prefiro pegar um cara que dorme na rua, porque quando ele se entusiasmar, ele vai botar alma no trabalho. E eu acho que hoje a universidade está falhando nesse aspecto de envolver a escola, o ensino médio, está falhando nesse aspecto de envolver tecnicamente o jovem com as suas profissões. E uma das competências é essa da liderança, que a liderança não é um cargo de privilégio onde você comanda, é um cargo onde você tem que conquistar essa função, o respeito das pessoas com quem você trabalha. E é um processo que demanda uma dose importante de humildade, a capacidade uma sensibilidade de enxergar o outro lado, e aí sim uma firmeza e um posicionamento responsável e firme. Assim, você tem um projeto, na verdade, que é voltado para crianças carentes também, que contempla esse segmento social, né? Não é exatamente voltado para crianças carentes, é um projeto voltado para pessoas que não têm as competências necessárias para, curiosamente, a maioria das pessoas que participam e que acabam sendo bem-sucedidas
São pessoas, cara, assim, eu não gosto desse paternalismo de fazer só para criança carente nem nada. O pessoal em Paraty chama assim, mas não é. Só que eu tenho muito orgulho de fazer isso, porque tem muito filhinho de papai também, tem muito cara rico que entra e de repente descobre que ele fez grandes escolas e ele sabe muito pouco, ele tem pouca autoridade, ele tem pouca capacidade de liderança, ele não desenvolveu a criatividade. Então, o brasileiro, em geral, tem uma coisa muito interessante. Ele tem uma criatividade natural maior do que pessoas de outros lugares com quem a gente já conviveu. O problema é que a gente não usa isso para desenhar o nosso futuro. A gente usa essa criatividade intrínseca, essa facilidade de comunicação, essa capacidade de improvisação para tampar buraco. E eu acho que é exatamente esse o grande equívoco do nosso programa, da nossa estratégia educacional, e muita gente concorda com isso, não são palavras minhas só, mas infelizmente nós continuamos ainda o país do futuro. E a gente tem que urgentemente reverter isso. E esse processo de introduzir o ensino técnico no ensino médio, ele não é tão dramático como se fala. É um processo fácil. A experiência nossa, em 4, 5 anos, a gente pega um cara sem nenhuma habilidade técnica e esse cara se transforma num especialista internacional, falando 4 idiomas. E nós temos vários casos desses, e eu acho que, assim, a minha contribuição pequenininha é essa no nosso seio, no nosso universo, né, de meio, mas eu acho que a hora que isso virar uma estratégia no Brasil, e nós temos potencial para isso, tantas soluções tecnológicas revolucionárias para o mundo a gente trouxe, sei lá, na área da aviação, na área do plantio direto, na expansão da fronteira agrícola, no uso dos substitutos de hidrocarboneto, enfim, a gente tem potencial. O que nós não fizemos ainda é transformar esse potencial humano numa estratégia para a riqueza do nosso futuro. Você viajou por várias partes do mundo, né? Conhece. Quantas voltas ao mundo você já deu? Tecnicamente eu dei 2, mas... 2 voltas? Mas eu andei um número muito maior de milhas em lugares cabeludos. E fazer isso é algo que você recomendaria a qualquer pessoa, ou é necessário certos, digamos, pré-requisitos e tal? Como é que você enxerga isso? Não, fazer por fazer, 1000 voltas ao mundo, não tem... o interessante é você fazer as coisas consolidando a experiência que você adquire. Quanto mais experiência você adquire no mundo náutico, mais você descobre que tem a aprender, que você está assim, devedor em aprendizado. Então, é um processo que eu gosto, porque assim, quanto mais a gente acumula experiência, mais a gente sabe que pode dar errado. Você vê muita coisa assustadora, você aprende muito em relação à convivência e à formação das pessoas. E hoje a gente testemunha fenômenos interessantes, né? Essa molecadinha hoje que vive da ansiedade, quer dizer, eles querem fazer sucesso instantâneo, imediato, os valores são unicamente materiais, a moda, e no nosso meio não tem isso, não tem moda, não tem... O cara que entra para ganhar dinheiro nunca vai ganhar dinheiro. O jovem, na minha opinião, hoje num país como o Brasil, que escolhe uma escola em função do sucesso financeiro, ele vai morrer na miséria e merece fazer isso. Nós estamos vivendo um mundo de tamanho grau de concorrência e exigência em competências, que se você não tiver uma ligação emocional autêntica, profunda com aquilo que você quer fazer, não tem sucesso. Então é melhor você ser jogador de bolinha de gude internacional do que ser um engenheiro medíocre, um advogado buscando uma boa colocação profissional. A boa colocação profissional não existe mais no mundo de hoje. A maior parte das profissões que a gente tem hoje, há 10 anos atrás, não existiam. Então é uma questão de índole que é muito importante a gente cultivar e a gente desenvolver. E no nosso caso, isso se revela todos os dias. A gente não quer um bom profissional dentro do barco. Não resolve, a gente quer uma pessoa de boa índole. E a outra coisa interessante do processo de liderança é que uma vez que você tem uma tripulação como aqui num órgão público, você não pode ficar trocando, o pessoal entra para o concurso aqui. E aí brota uma capacidade interessante do líder, que é essa de extrair o que cada um tem de bom para oferecer. E todo mundo tem algum, por bandido que seja, preguiçoso que seja, caráter duvidoso que tem, todo mundo tem algum grau de contribuição que ele pode aportar
num processo. E eu vivo dessa habilidade. E o meu grande talento não é navegar. O meu talento é quando eu estou com uma tripulação maluca. Eu falei, meu Deus do céu, estamos no meio do Oceano Índico, nós temos que sair vivo dessa encrenca. Então, no final, a gente descobre que cada um tem o incompetente, às vezes tem uma habilidade, sei lá, humorística ou gastronômica. O engenheiro não sabe engenhar, mas, puxa vida, ele tem uma boa vontade infinita. O cara assustado e covarde, ele pode trazer alguma contribuição que a gente não, intelectual que a gente não espera. Então é um ambiente fascinante porque sempre é possível fazer algo. Interessante, uma lição aí interessante das navegações, né? A gente está aqui entrevistando o escritor Amir Klink, escritor e navegador Amir Klink, e vamos pedir que você acompanhe a segunda parte dessa entrevista na próxima edição.